Título: A Ordem de Deus, por Bruce Anstey. Nona parte. A Igreja. Um dos exemplos mais evidentes de como a terminologia convencional criou um novo sentido para um termo bíblico é a igreja. A maioria dos cristãos usa este termo para se referir a um edifício, aonde os cristãos vão quando se congregam para adoração. Essas pessoas dizem vamos à igreja ao se referirem à sua reunião nesse edifício. Todavia, a Bíblia nunca utiliza a palavra igreja desta maneira. A Bíblia fala da igreja em grego eclésia como um grupo de pessoas redimidas que foram chamadas para fora de entre judeus e gentios, por meio de sua crença no Evangelho. Essas pessoas compõem o corpo de Cristo e um dia irão reinar com ele, como sua noiva, sobre este mundo. A Bíblia mostra claramente que a igreja não é um edifício material, pois ela diz que Cristo amou a igreja e se entregou à morte por ela, Efésios 5, 25 ao 26. Efésios 5, 25 ao 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Fica claro que isso não poderia ser dito de um mero edifício construído por mãos humanas. A palavra de Deus também nos diz que a igreja costumava ser encontrada na casa de algumas pessoas, Romanos 16.5, 1 Coríntios 16.19, Colossenses 4.15 ou Filemão 1:2. Romanos 16. 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. 1 Coríntios 16. 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Colossenses 4. 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Filemão 1. 2. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ela diz que a igreja tinha ouvidos para receber instrução, Atos 11, 22 e 26. Atos 11. 22 e 26. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Que tinha poder de discernimento para saber a vontade do Senhor, Atos 15.22. Atos 15. 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Que podia orar, Atos 12, 5. Atos 12.5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ser saudada, Romanos 16.5. Romanos 16.5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. E ser perseguida, Atos 8.1, 1 Coríntios 15.9. Atos 8.1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. 1 Coríntios 15.9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. A partir dessas referências é óbvio que a igreja é um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, e não um mero edifício de pedras e madeira. Uma irmã das Antilhas, que havia aprendido algo sobre a verdade da igreja, foi questionada pelo ministro ou de uma denominação local da razão de ela não ir mais à igreja.
Sua resposta foi: a única igreja que encontro na Bíblia é aquela que se lançou ao pescoço de Paulo e o beijou, referindo-se a Atos 20:37. Então, apontando para o edifício no final da rua, continuou: se aquela coisa ali se lançar ao meu pescoço, ela vai me matar. Os cristãos também usam erroneamente este termo para descrever uma seita na igreja. Eles falam de alguém ser membro de uma igreja, quando o que querem dizer é ser membro de uma seita denominacional ou não denominacional ou na igreja. A verdade é que as Escrituras não falam de sermos membros de qualquer outra coisa que não seja o corpo de Cristo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo é um membro desse corpo. 1 Coríntios 12:12 e 27. 1 Coríntios 12:12 e 27. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Também ouvimos cristãos falando de pessoas ou se afiliarem à igreja, quando estão se referindo na realidade a pessoas que se unem a uma seita na igreja. A H. Hulle disse certa vez: a igreja não é uma associação a qual os homens podem voluntariamente se ligar, ou dela se desligarem conforme a sua vontade, como acontece no caso das seitas. A Bíblia não ensina que devemos ou nos fazer membros de uma igreja. Só existe uma igreja na Bíblia, dá ela o Senhor, e não nós, e acrescenta pessoas quando elas creem nele para a salvação. Atos 2, 47, o 5, 14, o 11, 24, 1 Coríntios 6:17. Atos 2:47. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 11:24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. 1 Coríntios 6:17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Uma vez perguntaram a um irmão, que entendia esta verdade, a que igreja ele pertencia. Ele respondeu: pertenço à igreja da qual ninguém é capaz de se fazer membro. Evidentemente a pessoa que fez a pergunta ficou bastante surpresa, e indagou: então como vocês conseguem os novos membros? Ele respondeu: é o Senhor quem os acrescenta pelo Espírito quando são salvos, mas as pessoas não podem acrescentar-se a si mesmas por sua própria vontade. 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Atos 9:26. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas não podemos fazer a nós mesmos membros da igreja. Há quem às vezes pergunte: quem é que dirige a sua igreja? As pessoas pensam que vamos falar o nome de algum ministro. Todavia, a cabeça da igreja mencionada na Bíblia está no céu, e é o próprio Cristo. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Também costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina tal e tal coisa. Todavia, não existe qualquer pensamento na palavra de Deus de que a igreja ensine alguma coisa. Tal ideia é totalmente humana. Se os homens criassem uma organização com certas doutrinas e credos formulados segundo o padrão de sua seita, as pessoas até que não estariam erradas se dissessem que aquela organização ensina. Mas uma organização de homens não é a igreja. A verdade é que a igreja não é um corpo legislativo que estabelece regras, leis e doutrinas. Ela não ensina, mas é ensinada. E isso é feito por indivíduos com dons que são levantados pelo próprio Cristo, a cabeça da igreja, que está hoje ressuscitado no céu. Atos 11:26.
Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Santo. Outro exemplo da confusa terminologia existente na cristandade é encontrado no significado da palavra o santo. Muitos cristãos pensam em um santo como alguém que vive ou viveu uma vida exemplar. Porém a Bíblia usa o termo para descrever todos os crentes e até mesmo aqueles em Corinto, que eram notórios por suas divisões e carnalidade. 1 Coríntios 3:1-4. 1 Coríntios 3:1-4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Eles estavam associados ao mal moral. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5:1-13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E alguns professavam uma má doutrina que atacava os próprios fundamentos do cristianismo. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15:1-58. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Então,
ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto,
irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não existe um grupo de cristãos na Bíblia que esteja numa situação mais precária, exceto talvez pelos Gálatas. Mesmo assim, apesar de todo o fracasso deles, a palavra de Deus chama os coríntios de os santos. 1 Coríntios 1.2 1 Coríntios 1.2 A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com base nisso fica claro que a Bíblia define o santo de um modo diferente daquele normalmente usado pelas pessoas nos dias de hoje. William Kelly disse que na mente da maioria das pessoas ser santo é ser algo mais do que um mero cristão. Mas, na realidade, o que acontece é que um cristão é algo mais do que um santo. Ele disse: muitos diriam que minha doutrina é estranha, por todos nesta região serem considerados cristãos, porém pouquíssimos em todo o mundo serem considerados santos, e talvez nenhum deles seja visto assim até chegar ao céu. Mas está muito claro, e não há nada mais evidente, e que um cristão é um santo, e muito mais que isso. Santo é alguém ou santificado. Ser santificado, posicionalmente falando, é ter sido colocado à parte ou separado ou por Deus para a bênção. Isso acontece quando nascemos de novo. Aqueles que são nascidos de Deus foram colocados à parte ou separados da massa da humanidade que caminha rumo à destruição. Todos os crentes desde o início dos tempos são santos. Por isso podemos chamar de os santos aqueles que viveram nos tempos do Antigo Testamento, Deuteronômio 33.3, 1 Samuel 2.9, 2 Crônicas 6.41 etc. Deuteronômio 33.3 Na verdade amo os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. 1 Samuel 2.9 Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 2 Crônicas 6.41 Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Todavia eles não eram cristãos. Apenas os crentes a partir de Pentecostes e até o arrebatamento estão nessa posição diante de Deus. Um cristão ou é alguém que creu no Evangelho da vossa salvação ou por conseguinte, foi selado com o Espírito, tendo assim sido feito parte da Igreja, se Efésios 1.13. Efésios 1.13 Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele foi deste modo colocado em uma posição muito mais abençoada, se estando ligado a Cristo, a cabeça da Igreja, do que um santo do Antigo Testamento. O cristão é um santo, mas é muito mais que isso, e ele é membro do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12.12 ao 13. 1 Coríntios 12.12 ao 13 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E Filho de Deus, Romanos 8.14 ao 15, Gálatas 4.5 ao 7, Efésios 1.5. Romanos 8.14 ao 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas 4.5 ao 7. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Efésios 1.5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Estas são coisas que os santos do Antigo Testamento não eram. Existe também a santificação prática, que tem a ver com o aperfeiçoamento da santidade na vida do crente e que significa tornar nossa vida praticamente consistente com nossa posição. E João 17.17, 1 Tessalonicenses 4.3 ao 4 ou 5.23, Hebreus 12.14 e 2 Coríntios 7.1. João 17.17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 4:3, 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12.14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 7.1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O espaço não permite que continuemos discorrendo e enumerando todos os diversos termos que são erroneamente usados por cristãos atualmente. Examinaremos alguns deles à medida que avançarmos com nosso tema.